Olá pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certo? E os estudos? Vamos lá estudar? Bora, né? Então, hoje nós vamos tratar aí também do tema tanatologia forense, né? No caso, né, na disciplina Medicina Legal. Esse é o Pinga Fogo número 6, né? O vídeo 6. Aqui, conteúdo 100% gratuito no Instagram e no YouTube. Peço, por favor, que compartilhem o vídeo para que possa alcançar mais pessoas, certinho? Então vamos lá. Anotei aqui o que eu vou falar para vocês hoje, né? Hoje a gente continua no tema de Tanato, de Medicina Legal. A gente vai entrar na parte de sinais imediatos e sinais mediatos abióticos consecutivos de morte. E de outro lado, ainda vamos falar também de fenômenos transformativos, né? Fenômenos transformativos, destrutivos e conservadores do cadáver. No tocante aos fenômenos transformadores, eu vou pegar um principal, vou falar de todos, quais são, mas vou pegar um de cada, tanto dos conservadores e tanto dos destrutivos, assim, fazendo uma alusão, de repente, de uma temática possível em prova, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, vai ser muita coisa para falar. Desculpa. Então vamos lá. Sinais de morte. Sinais imediatos, abióticos imediatos de morte, né? Também denominados de sinais de incerteza de morte, imediatos, são as faltas, né? São as ausências. Quais são? A ausência de atividade respiratória, a ausência de atividade cerebral, a ausência de atividade circulatória, rugas da face atenuadas, que é denominada a máscara da morte, né? Esses são os sinais imediatos, né, de morte, os sinais de incerteza de morte. De outro lado, nós temos os sinais de certeza, consecutivos abióticos mediatos, ou também chamados de tardios. Quais são eles? Nós temos os livores hipostáticos, nós temos a rigidez muscular, o resfriamento cadavérico e temos a evaporação tegumentar. Tá? Esses são os sinais mediatos, consecutivos, abióticos mediatos de morte. Vamos falar de um aqui que é um dos principais, que pode vir a cair em prova. Vamos falar aqui do fenômeno da rigidez muscular, rigidez cadavérica. Ele é o único fenômeno, né, o sinal imediato que é químico, tá? E como ele aparece? Ele aparece depois de quanto tempo de morte? Tá? A rigidez cadavérica, ela começa, aqui eu anotei para vocês, né, entre 1 e 2 horas de morte. 2 horas de morte, a rigidez cadavérica já se encontra instalada. Tá? E ela chega ao seu ápice, no seu topo, no caso, em 8 horas de morte. E ela some, desaparece com 24 horas de morte, que se inicia o fenômeno da putrefação. Tá? Da onde ela aparece, a rigidez muscular? Ela aparece de cima para baixo.
ela começa na mandíbula e na nuca, e depois ela passa para o tórax, braços, abdômen e pernas, né? E o relaxamento, ele se perfaz no mesmo sentido, da cabeça para os pés, tá? Então, gravem esse fenômeno, esses horários, que é importante cair em prova, eu já vi cair em prova, né? A rigidez cadavérica, ela começa a partir de qual momento, né? A partir de 2 horas de morte já está instalada a rigidez. E ela chega ao seu ápice em quanto tempo de morte? 8 horas de morte, ela está instalada completamente. E ela começa a desaparecer com 24 horas, com até 24 horas de morte, que aí se dá o início da putrefação. Então a rigidez cadavérica, né, a rigidez do cadáver, né, rigidez muscular, também chamada. Então, é um tema importante, é um tema bastante importante aí nos sinais consecutivos, sinais abióticos mediatos ou tardios de morte. Agora, de outro lado, passamos para o outro lado para não confundirmos, também existem os fenômenos transformativos de morte, tanto conservadores do cadáver, tanto destrutivos do cadáver. E aí tem um mnemônico bacana para você gravar, né? Quais são os fenômenos transformadores? Os fenômenos destrutivos do cadáver. Você vai gravar aupuma, A-U-P-U-M-A, autólise, putrefação e maceração. Esses são os sinais destrutivos. São os fenômenos destrutivos. Aupuma, autólise, putrefação e maceração. Sinais transformativos, fenômenos transformativos, destrutivos do cadáver. Autólise é a destruição celular, destruição das células. Putrefação é denominado também de fauna cadavérica, né? São 4, quais sejam: fase cromática da putrefação, primeira fase. Segunda fase é a fase efisematosa ou gasosa da putrefação. Terceira fase, quantitativa ou qualitativa. E quarta fase é a denominada esqueletização. São as 4 fases da putrefação, né? Então nós temos a autólise, destruição das células, a putrefação e a maceração. Vamos falar um pouco da maceração, né, que eu escolhi para falar, que pode vir a vir em prova. A maceração é quando há a destruição do cadáver dentro de uma massa líquida. Ela pode ser asséptica ou séptica, né? A séptica, né, ela se dá dentro da placenta, dentro do útero materno. É um feto de 5 meses sem vida dentro do útero. E aí ele é séptico porque ali a destruição ali daquele feto é sem bactérias, né? Porque ele está guardado dentro do útero materno. Quando a gente fala de maceração asséptica, é quando se dá que no meio ambiente onde há uma presença, né, de bactérias, tá? Pode ser dentro da água e tudo mais, por um afogado, né? Aí nós chamamos de maceração asséptica. E séptica é sem bactéria, tá? Então falamos aqui dos fenômenos
transformativos destrutivos, né, do cadáver. E agora, alpuma, tá? Vamos lá, o mnemônico é alpuma. Agora vamos falar dos fenômenos transformativos conservadores do cadáver. E também tem um mnemônico bacana para gravar. Quais são? Você vai falar assim, saca como. Saca, saponificação, calcificação. Como, corificação e mumificação. São esses 4. Saca como. Fenômenos transformativos conservadores do cadáver. Saponificação ou adipocera, também chamado, né? Esse cadáver aí fica conservado como um sabão, ele fica untoso, né? Saponificação, calcificação, corificação. Corificação é interessante, que foram um cadáver conservados em urnas metálicas de zinco à época, né, da guerra. Esse fenômeno ficou conhecido como corificação, tá? Saca como. E mumificação, né? Que aí já depende de fatores externos, ambientais, né? O cadáver ficou como uma múmia, né? Guardado e conservado, certo? Então, galera, essas foram as dicas de hoje. Acredito que contribui bastante. Não confundam, tá? Os sinais imediatos de morte, abióticos consecutivos, né? De morte, com fenômenos transformadores, destrutivos e conservadores do cadáver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então fica aqui a dica 6, Pinga Fogo 6. Já vamos chegar aí a mais de 1h30, quase 2 horas de dicas gratuitas, tá? Para a prova da Polícia Científica do Estado de Alagoas, aí, da perícia criminal, certo? Próximo vídeo pretendo fazer aí de documentos médicos legais. Quais são os documentos médicos legais? Aí já vou ligar um pouquinho aí com o Código de Processo Penal e um pouquinho da matéria de criminalística. Hoje foi só tanatologia, encerrando tanatologia com esses fenômenos e com esses sinais aí de morte, certo? Grande abraço a todos, bons estudos aí, excelente final de semana. Tchau, tchau, galera.